seja muito bem-vindo aqui a essa série de vídeos gratuitos do emagrecerdevez.com. Isso demonstra que você está levando o seu objetivo de emagrecimento realmente a sério. Emagrecimento é muito mais do que o peso somente, certo? É a tua saúde que você está lidando. Então, e tem outros muitos benefícios também. Quem não gosta de receber elogios por aí, você não gosta de se sentir bem quando você entra nas suas roupas perfeitamente, etc. Então, emagrecimento vai muito além do que o peso somente, tá? Eu fico feliz que você realmente tenha entrado aqui e que vá seguir comigo aqui essa série de vídeos, porque eu tenho certeza que muita coisa interessante você vai poder aprender e principalmente botar em prática para finalmente começar então a perder peso de forma correta, né? Então não espere aqui no emagrecerdevez.com o que você vê em outros lugares, como na mídia, outros sites, revistas por aí. O emagrecerdevez.com é a verdade nua, crua e clara sobre emagrecimento e boa forma. Então espere uma coisa diferente e espere que realmente dê resultado, tá? Porque tudo aqui é fundamentado em conhecimento científico e baseado no funcionamento do corpo. Então seja muito bem-vindo e vamos lá para o primeiro vídeo agora, que a gente vai falar de como o corpo engorda. Eu quero mostrar para você exatamente como, de uma forma simples, para você entender como o corpo engorda, ok? Vamos lá então. Hoje, o assunto de hoje é o seguinte: como e por que você engorda, né? Entenda de forma clara, simples e direta como o seu corpo engorda. Bom, a gente está acostumado aí a comer demais, vou engordar, certo? Então, a questão de engordar não diz respeito somente a comer demais. Então, acho que é uma coisa que pouca gente, na verdade, presta atenção e que é pouco dita por aí, né? Essa questão de o que, né? Como realmente que o corpo em si engorda, né, por causa do que a gente come. E como o que a gente come acaba influenciando essa questão do armazenamento de gordura, né? Então, quando você entende, né, o básico, pelo menos, de como o funcionamento do corpo né, e como o que você come influencia no armazenamento de gordura, você está um passo grande mais perto de saber como emagrecer de forma permanente, ok? Aqui no Emagrecer de Vez, então, como você já sabe, a gente não fica passando de casinhas pequenas, tá? A questão aqui, o objetivo aqui é embasar tudo para que você conquiste o seu objetivo de boa forma de uma vez por todas e tome controle sobre a sua boa forma, sobre o seu corpo, entendendo o que realmente acontece. É a única forma de você resolver essa questão da boa forma para sempre, ok? Então esse é o objetivo. Então no vídeo de hoje o objetivo é de mostrar para você o básico mesmo de como o corpo engorda, né? Como e por quê, como o que você come influencia no funcionamento do corpo que leva ao armazenamento de gordura. Então é legal, uma informação que não é muito dita por aí, certo? E vale a pena muito prestar atenção, que vai te levar mais próximo então do domínio da sua boa forma. Vamos lá. Então, com você, o seu corpo aqui, tá? Então, esse diagrama aqui mostra alguns componentes, tá? O primeiro deles aqui embaixo é a célula, como você está vendo. É uma representação de uma célula do teu corpo qualquer, ok? Você tem a gordura na direita ali, nosso amiguinho ali. Você tem os músculos representados logo acima. E na tua esquerda aí você tem o fígado, né? A representação do fígado. E ali em cima da célula tem um receptor de insulina, tá? Esse receptor de insulina recebe energia que é trazida do sangue para a célula na forma de glicose, ok? Então toda célula tem um receptor de insulina lá, alguns lá, depende, tá? Mas para simplificar, eu coloquei ali uma representação de receptor de insulina, que é o seguinte, então, no corpo você armazena a energia de algumas formas diferentes. Quando a energia está disponível no corpo, normalmente ela é utilizada para o próprio funcionamento do corpo ou para algum esforço que você esteja fazendo, ok? Agora, você pode também, né, armazenar energia na forma de glicogênio, tá? Então, quando o teu corpo não está precisando de energia agora, ele pode armazenar essa energia para um uso rápido posterior, né? Então, ela armazena para depois, na forma de glicogênio, que é nos músculos e também no fígado. Tá? Então a energia, essa glicose, né? Glicose é energia, ok? Então essa glicose extra que não está sendo usada agora pelo seu corpo irá ser armazenada, pode ser armazenada nos seus músculos e no fígado também, para um uso posterior. Só que a quantidade que pode ser armazenada na forma de glicogênio é muito pequena, ok? Então a maioria das pessoas acaba tendo esses estoques sempre cheios. Então a outra forma de armazenar gordura, como você sabe, é a própria gordura corporal, que é o que todo mundo aí está tentando se livrar. Então vamos lá, vou mostrar agora uma sequência aqui de passos simples para tentar fazer você entender um pouco melhor.
Então, quando você está lá e você come errado, né? Você come, por exemplo, que seja doce, ou você come um monte de pão, um monte de carboidratos refinados, né? Carboidratos brancos, etc. O que acontece quando você faz isso? Tá? Na verdade, a maioria das pessoas acaba fazendo isso meio por não saber, tá? Essa questão de essa bomba insulínica, que são essas alimentações ricas em carboidratos de má qualidade, que eu digo. O que acontece quando você ingere isso é que todo carboidrato, tá? Todo carboidrato, quando digerido, ele cai no sangue na forma de glicose. Tá? A glicose é açúcar no sangue, é como a gente chama o termo aí para açúcar no sangue. Então todo carboidrato é transformado em açúcar e é colocado no sangue, tá? Para que a insulina possa dar um destino a essa glicose. Então essa glicose que está no sangue irá ser levada para os destinos, ou seja, para as células que precisam dessa energia. E quem faz esse papel de entregar, né, tirar essa glicose do sangue e dar um destino para elas é a insulina. Agora, por que isso acontece? Veja, a glicose, quando ela fica no sangue, lá rodeando sem destino, ela é tóxica, tá? Até por isso que pessoas, por exemplo, com diabetes, às vezes precisam amputar membros ou ficam cegas. Porque essa questão da glicose boiando no sangue sem destino é tóxica para o teu organismo, ok? Então a insulina tem um papel muito importante, que é o de limpar, digamos, o sangue dessa glicose, dando destino a ela, ou seja, levando energia a quem precisa dentro do seu corpo. Beleza? Então, quando você come errado, tá? Você lá gera um monte de glicose no sangue. Isso provoca uma ação rápida da insulina. Então, um monte de insulina é colocado no sangue para tentar limpar essa glicose, dar um destino para toda essa glicose, tá? O primeiro lugar que a insulina vai tentar levar são para as células do corpo, que estão nativas e talvez precisem de energia. Agora, se as tuas células não precisam de energia, então ela vai para o próximo passo, né? Que é tentar armazenar na forma de glicogênio. Então a insulina tenta armazenar um pouco dessa energia que não está sendo utilizada agora na forma de glicogênio. Porém, lembre-se, esse armazém, ou seja, o glicogênio é muito pequeno, não cabe muita energia lá. Então, se esse armazém estiver cheio, o que nos resta é armazenar como gordura. Afinal, lembre-se, a insulina precisa tirar essa glicose do sangue, ok? Então essa glicose tem que ter um destino, certo? Então, esse acontece. Daí quando a insulina acaba limpando o teu sangue rapidamente, porque ela agiu com força, né? Afinal, tinha um monte de glicose no sangue. Então quando a insulina foi lá, agiu com força total, limpou a glicose do sangue, o que acontece? Você fica com um nível de açúcar no sangue abaixo do que deveria estar. Justamente por causa que a insulina precisou agir de uma forma muito forte no sangue, devido à sua alimentação, que jogou um monte de açúcar no sangue. Ou seja, um monte de glicose, que pode ter vindo de doces ou pode ter vindo de pães, massa, arroz, etc. Qualquer tipo de comida nesse sentido. Até mesmo os integrais, tá? Ele causa esse tipo de efeito. Então o que vai acontecer é que você vai sentir fome, tá? Porque os níveis de açúcar no sangue estão baixos. Então o teu corpo sinaliza lá para você que você tem que comer. Daí o que você faz? Você vai e come novamente. E a fome que você tem é para alimentos que dão energia rápida, ou seja, mais alimentos desse tipo errado que você deveria evitar se está querendo perder gordura. Então o que acontece? Volta o ciclo. Você come novamente, joga um monte de glicose no sangue, a insulina tem que agir rapidamente, tirar tudo isso e dar destino para essa energia que não está precisando ser usada no momento. Tá? Agora é o seguinte, veja a importância. Tem dois termos técnicos aqui que eu quero mencionar, mas não se preocupe muito com isso, mas se preocupe mais com a ideia. São duas coisas, tá? Duas enzimas, HSL e a LPL. A HSL é uma enzima que ela ajuda na queima de gordura, tá? Ela participa na queima de gordura. É o que você quer que funcione no teu organismo. A LPL é uma enzima que, no oposto, né, ela trabalha no armazenamento de gordura, ok? Agora veja, quando você tem glicose no sangue, quando você tem insulina trabalhando no teu sangue, tentando limpar essa glicose, as enzimas HSL não funcionam, ok? Essa HSL, elas são sensíveis à insulina, ou seja, quando você tem insulina no sangue, a queima de gordura não existe. E o que acontece, na verdade, é que as LPL sim trabalham em força total, armazenando a gordura, a energia na forma de gordura. Ok? Então veja a importância do controle da tua alimentação para tentar estabilizar o nível de insulina, o nível de glicose no sangue, justamente porque você está impossibilitando o seu corpo de queimar gordura devido à sua má alimentação. A gente vai ver tudo isso em detalhe, como fazer na prática depois, tá? Mas esse tipo de embasamento teórico é muito importante e quase ninguém, tá? Quase ninguém fala sobre isso e muito menos gente ainda sabe dessas coisas,
ok? Então, assim, o resultado disso tudo é que você engorda, tá? Você engorda ao seguir esses maus hábitos. Esse é um resumo aqui muito conciso, mas tem um poder muito grande de entendimento, ok? Então, ao continuar nesse ciclo, né, que muitas pessoas fazem, né, é a alimentação normal, dia a dia, tá? O que acontece é que a glicose fica no sangue, né? A insulina fica nas alturas, você tem fome, tem fraqueza quando come, tem fome com mais frequência, tá? O seu corpo começa a desfazer de massa muscular, né? Isso pode acontecer. Daí você toma a decisão de fazer uma dieta, tá? E dieta, como você deve saber já, é sofrimento, tá? E também causa perda de massa muscular, porque você come menos do que deveria e come alimentos que você acha que são saudáveis, mas na verdade estão indo contra o seu objetivo de emagrecimento, na maioria das vezes. E ainda você depois, né, tem o efeito rebote, o efeito ioiô, você acaba ganhando todo aquele peso de volta quando você decide parar com essa dieta e retornar à sua vida normal. Dieta não é algo que você leva para a vida toda, então é melhor nem tentar, porque não funciona a longo prazo, não é uma solução permanente, tá? E ainda tem o quadro de inanição interna, que a gente chama, tá? Quando a insulina não consegue dar destino àquela glicose que está dentro do corpo. Mesmo que você tenha energia disponível dentro do seu corpo, você não consegue dar destino para ela. Então você vai se sentir, né, cansado ainda e tudo mais, fraco, mesmo tendo energia. E aquilo tudo vai ser armazenado, tá? Esse é um quadro um pouco mais complexo, que eu menciono isso no meu livro, no livro eletrônico do Emagrecer de Vez, que você pode ver no emagrecerdevez.com. Lá eu menciono tudo isso em detalhes, tá? Daí vem a frustração, vem a baixa autoestima e o desânimo. Afinal, você não sabe o que está acontecendo, certo? Daí tem também, você pode desenvolver, então, insensibilidade à insulina. Quando as suas células, aqueles receptores de insulina que a gente viu, eles começam a ser desabilitados pela célula. Eles não querem mais, né? As células não querem mais ser importunadas com ofertas de glicose, porque elas já estão cheias de energia. Então elas diminuem a sensibilidade desses receptores, né, na superfície. Então a insulina não vai conseguir mais entregar essa energia nas células. E isso pode levar, então, isso leva ao armazenamento de gordura e pode levar a quadros de diabetes, que são mais sérios, tá? E você acaba vivendo uma vida aí de guerra contra o peso, ao invés de ter uma vida saudável e emagrecimento correto. Então a gente acaba se enganando com dietas e métodos saudáveis, entre aspas, por aí. Porque na verdade, apesar de eles parecerem saudáveis, a maioria deles não respeita o funcionamento do corpo. Então você não espera que você vai conseguir um sucesso bom nessa sua jornada se o que você está fazendo não respeita o funcionamento do corpo. Tá? O que a gente quer falar aqui é de uma solução definitiva para o emagrecimento. Ok? Não uma coisa temporária que todo mundo aí vende por aí, todo mundo faz por aí. O objetivo é que você tome controle sobre a sua boa forma, atinja o teu peso ideal e consiga manter ele naturalmente, sem problema nenhum e se sentindo, né, incrível. Esse é o objetivo. Beleza? Então, a pergunta é como reverter então todo esse quadro ruim e emagrecer de verdade, sem dieta, naturalmente, sem passar fome, sem cortar calorias, ganhando disposição, atingir o seu peso ideal e manter o seu peso sem esforço, tá? Parece até um sonho, isso é que todo mundo quer, certo? E é isso que a gente vai conseguir fazer seguindo, né, respeitando o funcionamento do corpo e colocando uns hábitos práticos no seu dia a dia que respeitam isso e vão te levar a conquistar tudo isso sem problema e você vai ver, ok? A prática vem um pouco depois nos próximos vídeos aí. Então segura a onda lá, que toda essa parte de embasamento é muito importante. E lembre-se, ninguém quase fala disso. É por isso que todo mundo está correndo atrás de perda de peso e se frustrando, ok? Então tenha um pouco de paciência, sabendo que essa solução é definitiva. Beleza? Então é isso aí. Fique de olho no próximo vídeo e sempre de olho no seu e-mail. Ok? Um abração aqui do Rodrigo do Emagrecer de Vez. Até a próxima.